Bem-vindo, bem-vinda. Vamos continuar esmiuçando o primeiro episódio de Game of Thrones. Nesse vídeo nós estamos em Winterfell e no livro o ponto de vista é da Catelyn Stark. Bom, começa com a Cat recebendo uma carta através de um corvo do tipo gralha. Essa espécie de corvo é nativa de Westeros e é o meio de comunicação mais comum que existe deles. É o e-mail da galera medieval, né, gente? Comparando a um corvo do mundo real, esse corvo é mais forte e com um instinto de lar mais apurado. E comparando com os pombos comuns que a gente conhece, eles são mais fortes, maiores, mais ousados, muito mais inteligentes e mais capazes de se defender contra os falcões. Então, eles são muito utilizados em Westeros, corvo do tipo gralha. Enfim, o mestre de cada castelo geralmente tende a criar o seu próprio bando de corvos, e eles são responsáveis pela comunicação entre os castelos, então, né? E os corvos desse tipo, eles ainda imitam a voz humana igual o papagaio, tipo, eles falam. Eles são treinados para voar de um castelo para o outro, né? Mas as aves mais inteligentes, elas podem aprender a voar entre mais castelos e algumas aves que são extremamente raras e inteligentes conseguem voar entre vários castelos aí. Os nativos de Westeros, né? Os seres que já viviam em Westeros quando chegou os primeiros homens, eles são chamados de crianças ou filhos da floresta. Eu penso neles como se fossem duendes, e foram eles que ensinaram, né, os primeiros homens a se comunicar através dos corvos. E na Fé dos Sete é dito que o primeiro corvo foi deixado no mundo quando a velha espiou pela porta da morte. E a velha é a virtude, a face da sabedoria do Deus dos Sete, né? Então é porque as aves, os corvos são muito inteligentes mesmo, são aves muito inteligentes. Agora, depois de falar dos corvos, a gente vai falar de quem treina e quem cuida deles e quem envia, que são os mestres. Mestres são conhecidos por serem guerreiros da mente. É uma ordem de sábios que vão para os castelos auxiliar os senhores, a nobreza em geral, como curandeiros, na comunicação, questão de registros, história, ciência, ou seja, são os caras dos canudos tudo, sabe, da sapiência. E onde que eles aprendem os Paranauê tudo? É num lugar que chama Cidadela, é tipo uma faculdade. Eles vão para lá, passam anos estudando, aprendendo prática e teoria, e depois vão para os castelos auxiliar os lords e ladies. A Cidadela fica na cidade de Vila Velha, no domínio do Reino da Campina. E quem governa o Reino da Campina são os Tyrell. Lord Mace Tyrell, que é o senhor da Campina e protetor do Sul. E a sede da casa Tyrell é o Jardim de Cima. É uma casa muito rica e poderosa, só fica atrás da riqueza dos Lannisters, mas são eles, os Tyrell, que possuem a maior força militar. Os caras são brabo. O brasão é uma rosa dourada em campo verde relva e o lema da casa é Crescendo Fortes. Bem, feitas as considerações iniciais, vamos para o episódio em si. Então a Lady Catelyn recebe um corvo com uma carta do rei e ela vai encontrar o Eddard no Bosque Sagrado de Winterfell. E o que é um bosque sagrado, né, gente? Geralmente é uma pequena área arborizada cercada pelas muralhas dos castelos por todos os 7 reinos. Mas o de Winterfell é maiorzão, né? É enorme. Nos livros, a Cat compara os bosques sagrados ali, o atual, onde ela vive hoje, o de Winterfell, e o de onde ela veio, da casa dos pais delas, onde ela cresceu, de Corre Rio. Aí ela descreve, né, o bosque sagrado de Winterfell como sendo escuro, grande e antigo, abre aspas, 3 acres de floresta antiga, intocada ao longo de 10.000 anos, fecha aspas. Cheirava umidade e decomposição, composto por árvores sentinelas, poderosos carvalhos, árvores pau-ferro tão antigas quanto o próprio reino. E abre aspas, aquele era um lugar de profundo silêncio e sombras meditativas, fecha aspas. Cara, ela não gosta dali.
ela não gosta de ficar nesse bosque sagrado, ela se sente desconfortável, ela tem medo, ela se sente perseguida, observada. Será, meu Deus? Será que tem alguém olhando ela através da árvore? Bom, em relação ao bosque sagrado de Corre-Rio, ela diz que é um jardim iluminado, arejado, com sons de córregos e aves, odor de flores, compostos por pau-brasil. Um lugar maravilhoso, né, gente? Bem diferente aí do Nortão, véi, sem porteira. Bom, falando um pouquinho mais, né, da casa da Kathleen, a sede da casa Tully é Corre-Rio. Ela é filha do Lord Hoster da casa Tully, que é o senhor das terras fluviais, ou o senhor do tridente. O brasão dos Tully é uma truta prata pulando num rio azul e vermelho. Eu acredito que representa o ramo vermelho do tridente, que é onde fica ali Corre-Rio, mas enfim. O lema é família, dever, honra. Durante todo o caminho da Kathleen, a gente vê ela priorizar as coisas nessa ordem, né? Família sempre vindo em primeiro lugar. Aí a Cat mostra pra gente como ela é diferente ainda dos Starks, né? Além da diferença da região e do bosque sagrado, ela deixa claro que ela é da fé dos Sete, enquanto eles ainda seguem os deuses antigos, né? Então, o povo de Westeros tinha costume de usar o bosque sagrado para passear, para curtir o clima, passar um tempo. Não era esquisito igual esse povo do norte aí que vai rezar no meio do mato, né? O povo vai pro septo rezar, lá para a igrejinha deles. E o povão do norte, que é um povo mais bruto, mais roots, vão pro meio do mato rezar. Aí ela conta que o Ned construiu um pequeno septo para ela rezar em Winterfell. Ai, muito fofo, né? E no livro também conta que ela foi batizada na fé dos Sete, assim como seus antepassados. Disse que os nomes e os rostos do seu Deus eram tão familiares quanto a dos seus pais. Bom, gente, então a Cat explica pra gente, né, que o pessoal que segue a fé usa os septos para fazer oração, enquanto o pessoal que segue os deuses antigos usam o bosque sagrado para fazer suas preces. Então, sempre que o Ned decapita alguém ou que ele precisa de algum tipo de purificação, ele vai ali para o bosque sagrado, embaixo da árvore coração. E qual que é, então, a religião do Ned, dos Starks e do pessoal do norte, né? Eles seguem a tradição dos primeiros homens e eles rezam aos deuses antigos. Por que ficou conhecido como deuses antigos? Porque eram os deuses que existiam em Westeros com os primeiros homens e os nativos e tudo mais, até que os ândalos chegaram e trouxeram os novos deuses, a nova religião, a religião dos Sete. Então, é conhecido como deuses antigos. A Kathleen descreve assim, abre aspas, os deuses de Winterfell mantinham um tipo diferente de bosque. Os deuses que ali viviam não tinham nomes. Seus deuses eram os antigos, os deuses sem nome e nem rosto da Mata Verde. Fecha aspas. E quem são esses deuses antigos, né? Então, são espíritos da natureza que têm seu poder relacionado com as árvores coração, os represeiros aí. Os seus fiéis acreditam que através dessas árvores, os espíritos da natureza conseguem observar e zelar por eles, cuidar deles. É a religião que os nativos seguiam quando os primeiros homens chegaram em Westeros. Eles aprenderam a religião deles e passaram a seguir também. Assim como os Starks, que são descendentes dos primeiros homens e por isso acreditam nos antigos deuses. Então, o símbolo mais sagrado da religião para eles é a árvore coração, ou represeiro, que é justamente essa árvore que os deuses deles usam para cuidar deles e observar eles. A árvore coração é a árvore central que existe num bosque sagrado e represeiro é um tipo de árvore, né? A espécie de árvore que existe em Westeros, que tem folha e seiva vermelho sangue, e a casca e madeira são brancas. E a maioria dos represeiros possui uma face esculpida nos troncos, pelos filhos da floresta, né? Que é esse pessoal nativo de Westeros que acreditava nos antigos deuses. Que é aquele povo mágico que eu falei que
eu comparo com duendes, né? A Kathleen cita eles nos livros, abre aspas, filhos desaparecidos da floresta, fecha aspas. Então, essa árvore que o Ned está sentado embaixo é as duas coisas. Ela é uma árvore coração, porque ela está no centro do bosque de Winterfell, e ela também é um represeiro, porque ela tem as folhas vermelhas, o tronco branco e essa face esculpida aí no tronco dela. Eu acho ela basicamente parecida ali com a árvore das almas, né, do Avatar. O que a gente tem que pôr na cabecinha, gente? É que por cima do solo, por fora, as árvores estão separadas, tá uma aqui, outra lá, outra colar. Mas por baixo do solo, as raízes estão todas entrelaçadas e emaranhadas, ou seja, elas se comunicam, elas estão ligadas. Uma coisa que acontece lá na PQP tem reflexo aqui porque elas estão conectadas através das raízes. Assim como qualquer árvore do mundo real. Só que como a gente está falando de um ambiente fantástico, o que essas árvores vão transmitir entre si? Algum poder mágico, alguma coisa cabulosona vai acontecer com essas árvores. Então Ned tá ali, passando um óleo na espada, tirando o sangue dos camaradas. A Catelyn desconfortável, daí o Ned pergunta das crianças, né? Mostra que ele é um pai maravilhoso o tempo inteiro. Ele é um bom pai, um bom marido, um bom líder, um bom lorde. O cara é pica mesmo, o cara é foda. Aí ela diz que eles estão escolhendo os nomes dos lobinhos. Aí de novo ele repete que o Rickon tem que crescer logo porque o inverno está chegando, igual ele tinha falado do Bran. E aí a Cat mostra mais uma vez como é diferente dos Starks, né? O lema da casa causa arrepios nela. Ela diz que enquanto os outros lemas descreviam a casa, o lema dos Starks era um aviso. Abre aspas. As palavras provocaram-lhe um arrepio, como sempre. As palavras Stark. Refletiu sobre como aqueles nortenhos eram um povo estranho, e já não era a primeira vez que o fazia. Fecha aspas. Tadinha, né, gente? A Cat saiu do paraíso, de um lugar quentinho e agradável, para vir morar nesse fim de mundo. É só Jesus na causa. Mas tá, né? Tá ali, firme e forte. Aí o Ned fala que o homem que ele executou tava louco. Mostra que eles sentem orgulho do Bran. A Catelyn fala que o tempo todo sente orgulho dele. Ela fala da Gelo, né? Ela é muito paz e amor, ela não curte espada, mas achava a Gelo bonita, né? E apesar da Gelo ter 400 anos, estava tão afiada quanto o dia que foi forjada. E o detalhe é que ela nunca foi afiada, né, gente? Nunca tinha sido amolada. Então, são armas mágicas. Foram forjadas com magias e eram mágicas. Então, se a gente acredita que o zumbi louco tudo vem aí, a gente também vai acreditar nas armas de aço valiriano, nas armas mágicas, né não? O Ned reclama, né? Tá puto que é o quarto desertor em menos de um ano. Ele diz que o homem tava com tanto medo que pirou, surtou. A patrulha da noite já tem menos de 1.000 homens, ele tá preocupado que além das deserção, os homens estão saindo fazer a patrulha, estão sumindo. E aí a Cat pergunta se são os selvagens, né, que estão sumindo com esses patrulheiros. E o Ned fala, obviamente que sim, né? Quem que você tá achando que é? Claro que é os selvagens. E o Ned, como um grande líder, né, ainda fala pra Cat, se isso não parar, eu vou marchar para além da muralha e vou pegar esse Mance Rayder. A Cat fica assim, né? Fica com medo, se caga toda. O Ned acha que é porque ela tem medo do Mance Rayder, né? Daí ela disse, tem coisas pior do que ele para aquele lado. Boa, Cat. Isso aí, garota. Isso aí, você tá esperta. Continua aí no próximo vídeo, galera. Um abraço.